crianças já desceram, né? A irmã Débora já está ali embaixo. Amém? Vamos lá, queridos, vamos pegar a nossa Bíblia e abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Quem não trouxe Bíblia, vou colocar aqui na tela para você acompanhar também. Glórias a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Versículo 17. A palavra do Senhor diz assim. O capítulo inteiro nós vamos comentar, mas nós vamos ler o 17 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Vamos fazer uma breve oração? Fecha os teus olhos nesse momento, curva a tua cabeça. Senhor Deus, esta, Senhor, é a hora da tua palavra ser ministrada. Senhor, fala conosco nesta manhã de domingo, esse nosso primeiro culto da semana. Eu te peço que o nosso coração seja uma terra sedenta, pronta para receber a palavra de hoje. Venha nos abençoar, nos fazer compreender a tua vontade às nossas vidas. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. O livro do profeta Daniel, queridos, é um dos livros chamado livro dos profetas maiores. Abaixa um pouquinho, Marta, para mim, por favor, a música. Livro dos profetas maiores. E por que profetas maiores? Pode baixar um pouquinho mais. Aí, tá ótimo. Por que profetas maiores? Ele não era mais importante do que os outros profetas, chamados profetas menores. Maiores e menores é por conta do tamanho do livro. E o livro do profeta Daniel é um dos livros mais difíceis da Bíblia. As pessoas elas costumam dizer que Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia. Não sei se você sabe, mas Daniel, ele é como Apocalipse, só que do Antigo Testamento. Profecias lá em Daniel também falam acerca do grande dia do Senhor. E Daniel foi um profeta, como eu falei na semana passada, extremamente relevante para a sua época. Ele é chamado de um profeta do cativeiro. Por quê? Porque Daniel, ele fez parte daqueles que foram levados, que foram deportados para a Babilônia como cativo. Daniel foi um prisioneiro. E não apenas Daniel, mas muitos da sua geração, muitos que eram seus conterrâneos e contemporâneos, passaram pelo mesmo processo que ele passou. Semana passada eu estive ministrando aqui na igreja sobre Daniel capítulo 6. Daniel sendo levado para a cova dos leões. E falamos um pouco acerca das características, as características de Daniel. Por que Daniel foi um homem honrado por Deus? E esse capítulo 3, ele é interessante porque não fala de Daniel. Fala de 3 jovens que eram contemporâneos de Daniel, tinham talvez uma idade muito aproximada e estavam passando pelo mesmo processo de Daniel. Esses 3 jovens, a Bíblia vai dizer que eles tiveram seus nomes trocados. Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes trocados assim que eles colocaram os pés na Babilônia. Então eles são chamados aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego.
E para quem não sabe, os nomes eram dados para as crianças, para os filhos, em muitos momentos para homenagear as suas divindades. Ontem eu estava conversando com a minha esposa está gestante, né? Nós estamos aguardando uma bênção aí. E nós estávamos exatamente falando sobre nome. E os nomes, eles eram dados para homenagear as divindades. Esses nomes que são chamados aqui, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram deuses da Babilônia que estavam sendo homenageados em suas vidas. Imagine só que afronta você ser um servo de Deus e você ter o seu nome trocado para exaltar uma divindade. Imagine só. E era esse processo que esses 3 jovens estavam passando. Não era um processo fácil. Esses 3 jovens aqui, eles estavam tendo a sua fé provada a cada dia. Todo dia eles eram provados. Todo dia eles passavam por uma afronta. Todo dia eles passavam por uma situação adversa. Só que Deus estava com eles. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, ou que talvez estão assistindo esse culto, e que parece que na tua vida tem sido mais ou menos assim. A cada dia uma afronta, a cada dia uma situação adversa, a cada dia uma oposição, talvez onde você trabalha, onde você estuda, talvez no meio da sua família. Mas o mesmo Deus que esteve com Daniel, que esteve com esses 3 jovens, esse Deus também está contigo. E perante as afrontas que você tem passado, não temas, o Senhor, Ele é contigo e Ele te dará vitória em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Consegue dar uma glória a Deus nessa manhã? Aplaudir Jesus. Então esses 3 jovens, eles começaram a passar por esse processo difícil, mas eles começaram a se destacar. Passavam por um processo difícil, mas eles estavam se destacando. E por que eles se destacavam? Porque primeiro, eles eram diferentes. Eles estavam na Babilônia, eram cativos, ou seja, prisioneiros, mas a sua mentalidade era uma mentalidade diferente. Eles estavam na provação, mas eles pensavam e agiam como se eles já estivessem em uma outra situação em suas vidas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu estou na prova, mas eu sei que a minha hora está chegando. Aleluia. Eu estou aqui, eu estou nessa dificuldade, eu estou aqui tendo que fazer esse trabalho aqui, mas eu sei que Deus tem algo especial para mim. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Essa mentalidade que eles tinham, é essa mente, é o mindset, como se diz hoje em dia, é essa mentalidade diferente que eles tinham. Então diz a Bíblia que eles começaram a se destacar porque primeiro, eles tinham uma mentalidade diferente. E porque, em segundo lugar, eles eram posicionados com Deus. Eles tinham uma aliança com Deus. E essa aliança que eles tinham com Deus era um pacto que eles tinham com Deus. E eles não abriam mão, eles não negociavam a sua comunhão com Deus. Eles não abriam concessões. Nós precisaremos permanecer íntegros na presença de Deus. Então eles tinham essa mentalidade: nós precisamos ficar aqui e ficar blindados. As propostas chegarão, o adversário vai colocar os seus pratos, mas nós precisamos manter o nosso foco em Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Nós não podemos sair do foco. Algumas facilidades vão chegar, alguns atalhos vão aparecer para nós, mas nós precisamos permanecer focados. E os 3 fizeram assim. E eles começaram a crescer, eles começaram a prosperar. E ao mesmo tempo que eles cresciam e prosperavam, eles começaram a despertar inveja. Eles começaram a ser perseguidos. E diz a Bíblia que esses 3 jovens, eles tinham testemunho perante as pessoas. E a única coisa que eles poderiam pegar estes jovens
Era porque esses jovens não serviam aos deuses da Babilônia. Eles serviam a Deus, e na verdade eles eram totalmente tementes a Deus, e eles tinham compromisso com Deus. E eu entendi algo com essa palavra: se você tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com você. Posso ouvir amém, queridos? Se você tem uma aliança com Deus, Deus também tem uma aliança com você. É por isso que Davi disse: eu sou velho e eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, se você tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com você, e Ele não te desampara. Ele é fiel com aquele que também é fiel na sua presença. Você consegue dar glória a Deus e aplaudir Jesus? Aleluia! Então esses 3 jovens começaram a despertar essa revolta, essa inveja, começaram a ser perseguidos, até que a elite daquela sociedade, percebendo que esses 3 jovens estavam se despontando, tentaram armar uma situação contra eles. Mas não era uma situação só para prejudicá-los, não era uma situação apenas para puxar o tapete deles. Eles queriam matar aqueles 3 jovens, só que eles não poderiam cometer um crime com as suas próprias mãos. Então eles fizeram o quê? Convenceram o rei Nabucodonosor a edificar uma estátua mais de 3 metros de altura, e que ele tocasse instrumentos em um determinado momento do dia, e na hora que aqueles instrumentos tocassem, que todos parassem tudo o que estavam fazendo e se ajoelhassem perante aquela estátua edificada. E o decreto que eles convenceram o rei a assinar era um decreto que aquele que não se ajoelhasse, que ele deveria ser morto. Porque na mentalidade deles, aqueles 3 jovens iriam se curvar. Quem entendeu, diga amém. E fizeram exatamente como planejado, e exatamente como eles planejaram aconteceu. O rei achou interessante aquele decreto, o rei assinou aquele decreto, aquela estátua em sua própria homenagem. Diz a Bíblia que quando os instrumentos tocaram, aqueles 3 jovens não se curvaram, eles permaneceram de pé, porque eles sabiam que um dos mandamentos que Deus deu a Moisés foi: não se curvará a nenhuma imagem de escultura, não adorarás a outros deuses. Posso ouvir amém, queridos? Eles eram conhecedores dessa palavra, e eles sabiam: nós não vamos dobrar os nossos joelhos a nenhuma outra divindade, a nenhum outro deus da Babilônia. E quando aqueles instrumentos tocaram e aqueles 3 jovens permaneceram de pé, diz a Bíblia que viram e acusaram aqueles 3 jovens. Chegaram para o rei e disseram: rei, aqueles 3 jovens que você tem honrado, aqueles 3 jovens não se curvaram, e o mau exemplo deles vai contaminar a sociedade. As pessoas vão começar a te desrespeitar. Só que o rei não queria fazer mal com eles. Então o que o rei fez? Chamou os jovens, perguntou se era verdade, e eles confirmaram a história. E o rei falou: eu vou dar mais uma chance para vocês. Não deveria fazer isso, mas eu vou dar mais uma chance. Eu vou tocar os instrumentos, e se vocês não se curvarem, eu terei que ir até as últimas consequências. E os instrumentos foram tocados, e os 3 jovens não se curvaram para a glória de Deus. Posso te falar algo nesta manhã? Quem está me ouvindo, diga amém. Não se curve, não se curve. O diabo, ele quer tirar você da presença do Senhor, ele quer tirar o seu foco, ele quer tirar o teu coração das coisas de Deus. Não se curve, permaneça na presença do Senhor, porque muito mais tem Deus para te dar do que o adversário tem te proposto. Permaneça firme, e o Senhor será contigo.
contigo. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia! Os instrumentos tocaram e eles não se curvaram. E eles foram condenados à morte. E não era uma morte comum. Seriam lançados numa fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Daqui nós entramos no texto. A história começa aqui, porque esses 3 jovens, eles foram condenados. Esses 3 jovens foram até as últimas consequências para permanecer fiéis ao Senhor. E aqui eu começo a entender que aqueles 3 jovens estavam juntos. Aqueles 3 jovens estavam em comum acordo de que eles não iriam se prostrar. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Olha a importância de você ter pessoas de Deus ao teu lado. Olha a importância de você ter pessoas de Deus aqui perto de você. Porque talvez outro diria: vamos fazer o seguinte, vamos só fingir, vamos só curvar aqui e fingir. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que a gente não está se curvando, mas vamos só fingir, para não causar problema, para não causar mal-estar, para a gente não ser perseguido. Eles poderiam ter negociado entre eles, mas talvez se um pensasse dessa forma, o outro diria: não, vamos permanecer de pé, porque Deus vai nos honrar. Olha a importância de você ter pessoas de Deus ao teu lado. Olha a importância de você ter pessoas ao teu lado dizendo: eu vou orar pela tua causa, eu vou orar pelo teu problema, nós vamos orar juntos e Deus vai nos dar uma estratégia, Deus vai nos dar vitória. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Olha a importância de um casal orar juntos. Olha a importância de um casal pegar na mão do outro e falar assim: nós vamos orar pelo nosso filho, nós vamos orar pela nossa filha, nós vamos orar pela nossa casa, e o diabo que está se levantando, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Olha a importância da oração. Olha a importância de nós obreiros nos unirmos, de nós pastores nos unirmos em oração. Nós estamos passando por um processo difícil, só que nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, e Deus vai nos dar uma direção, uma estratégia. Algo de Deus vai acontecer. Aleluia! Oração, queridos. Talvez se um balançasse, o outro dizia: não para não, Deus vai nos dar vitória. Era um motivando o outro. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai colocar pessoas boas ao teu lado, que